sobre análise e construção de gráficos, de forma mais específica, a construção do histograma e do polígono de frequência aplicados a variáveis quantitativas contínuas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre então a apresentação de resultados na forma de gráficos, né? A ideia principal quando a gente utiliza uma informação através de gráfico é a apresentação visual dos dados da tua pesquisa. Então é muito importante que a palavra proporcionalidade seja levada em consideração, aliás, seja a palavra de ordem na construção de um gráfico, né? Porque o objetivo de se transmitir informações a partir do gráfico é que o leitor consiga, de forma visual, entender o que está acontecendo, ok? Então, até na sequência, a gente vai mostrar alguns erros que são comuns, né? Vão parecer assim até meio bobos, mas é comum para quem não costuma trabalhar com gráficos e vai fazer um gráfico à mão, cometer alguns erros de falta de proporcionalidade, mas isso a gente já vai ver. Os elementos básicos de um gráfico são os mesmos que compõem uma tabela, né? Aqui no gráfico a gente tem o título, tem o corpo e tem a fonte. Eu vou colocar um gráfico aqui como exemplo, né? Um gráfico de setores ou um gráfico de pizza, como também é conhecido, né? Então note que ele tem um título, nesse caso é a proporção de mortalidades por Covid-19 nos estados da região sul. Aí eu tenho lá o meu gráfico, a minha pizza com as suas fatias, né? Essa parte visual, então, é o corpo do meu gráfico. E para finalizar o gráfico, eu tenho uma fonte. Então, são os elementos de uma tabela. A tabela tem um elemento a mais, que seria o cabeçalho, para te indicar o que vem em cada coluna. Tudo bem? Bom, vamos lá. Análise visual, aquilo que eu disse para vocês. Note que nesse primeiro gráfico, eu tenho a mesma situação anterior, só que agora é representada em 2D, porque eu tenho o objetivo aqui de discutir justamente a proporção. Aqui fica até mais fácil de ver do que lá. Note que nesse gráfico aqui, pessoal, eu não coloquei as porcentagens que cabem a cada um dos estados da região sul, porque o que eu quero é justamente mostrar para vocês que a ideia gráfica é que você consiga perceber mesmo sem precisar de uma legenda. Então aqui a gente verifica, olha, o Paraná, ele tem quase metade dos casos da região sul, não chega a ser metade, né? Mas a gente pode dizer assim, sei lá, uns 45%, né? Uma aproximação. Depois, os outros dois estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, parece que eles estão mais ou menos equilibrados, assim, talvez o Rio Grande do Sul um pouquinho maior. Então note o seguinte, a gente conseguiu tirar desse gráfico todas essas informações mesmo sem que ele tenha uma legenda. É claro que você pode e deve acrescentar a legenda, fica ainda melhor o seu gráfico, mas o que eu quero dizer é a ideia da proporção, ela tem que ser mantida. O gráfico, principalmente o gráfico de setores ou o gráfico de pizza, ele é um gráfico muito bonito, ele é um gráfico muito fácil de ser interpretado, mas se você tiver construindo esse gráfico à mão, ele é um gráfico um pouquinho chato de fazer, né? Por quê? Porque depende de você ter ali um transferidor para você conseguir verificar qual largura, qual tamanho que compete a cada uma das fatias dessa pizza. Então é um gráfico que pode ser feito sim, mas que tem que tomar cuidado. Então aqui é aquilo que eu tinha falado antes, ó, o Paraná, eu lembro que eu tinha dito que não chegava a 50%, mas era próximo disso, eu tinha dado um chute de 45%, na verdade é 47%. Rio Grande do Sul e Santa Catarina bem parecidos, ó. Na realidade Rio Grande do Sul um pouquinho maior, ok? Então a ideia é essa, é a ideia de proporção. A tabela que eu usei para fazer esses gráficos, que esses foram feitos no Excel, levavam essa frequência de mortes aqui em cada estado, né? Em cada um dos estados. Bom, agora lembra que eu falei que alguns erros ocorrem quando a gente vai fazer um gráfico à mão e que a gente tem que evitar de todo jeito? Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Algumas pessoas acham que
o gráfico bonito, a figura bonita, é aquela que apresenta simetria. Então, como a gente tem 3 estados na região sul, a pessoa comete esse erro, parece bobo, mas acontece, divide a pizza em 3 fatias iguais, uma para cada estado. Né? Então, toda a ideia do gráfico foi perdida aí, porque quem está olhando para esse último gráfico aqui no canto inferior direito, vai tirar desse gráfico a ideia de que os 3 estados estão em equilíbrio quanto ao número de mortalidades, e não é verdade, certo? E aí a pessoa faz assim, eu fiz esse gráfico à mão, né? Por que eu estou dizendo à mão? Porque se você colocar isso para um programa fazer, é claro que ele nunca vai errar a proporção, né? Mas então vamos dizer que a pessoa esteja fazendo um gráfico de pizza à mão, fez esse desenho, daí ela vai lá e coloca a legenda. Professor, mas eu informei lá que o Paraná tinha 47, mas não importa, gente. Se você quer informar sem que isso coincida com a informação visual, então você não usa um gráfico. Você constrói isso na forma de uma tabela, já que você está querendo que o leitor olhe simplesmente para o número e não pela figura, pelo gráfico, então esquece a parte gráfica. A parte gráfica é muito importante, mas o desenho é que traz a informação principal. Por isso que você tem que ter aquela ideia de proporção, ok? Depois ainda vou falar mais um pouquinho de um erro em um outro tipo de gráfico que a gente vai fazer. Então, essa forma, esqueça isso aqui, completamente equivocado. Muito bem? Agora vamos para a construção do histograma. Para fazer a construção do histograma, eu vou utilizar aquela tabela que a gente trabalhou na aula passada, na aula de construção de tabela de distribuição de frequência. Eu posso fazer um histograma para qualquer uma das frequências presentes nessa tabela. Mas eu vou começar com a construção com a frequência simples. Então, isso que está marcado aqui em vermelho são os dados que eu vou apresentar agora na forma de gráfico, na forma de histograma. O que é o histograma? Basicamente, o histograma é um gráfico de colunas, em que essas colunas não apresentam espaçamento entre elas. Por que elas não apresentam espaçamento entre elas, pessoal? Lembra quando a gente construiu essa tabela, que exatamente o limite da classe de cima coincidia com o primeiro valor da classe de baixo? Então vocês vão ver que quando a gente plotar o gráfico horizontal, aonde termina uma classe é exatamente onde começa a outra, então não vai ter lacuna, ok? Então vamos lá. Já falei, né, que ele pode ser construído com qualquer uma dessas frequências. Bom, aqui eu não vou estar preocupado, pessoal, com a parte de títulos e fonte. Eu estou preocupado nessa aula simplesmente em fazer o desenho. Eu vou simular a construção do histograma sendo feito à mão. Eu não tenho um quadro à disposição aqui, então eu vou utilizar algumas ferramentas aqui de desenho do computador, mas que seria o equivalente a você estar trabalhando com uma régua e uma caneta. Tudo bem? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, e isso é muito importante, nós vamos montar os nossos eixos. Lembra que a palavra é proporcionalidade, né? Então, eu desenhei um eixo horizontal aqui, indo do 0 até o 110. Por que eu optei por 0 ao 110? Porque eu estou vendo que minhas classes aqui, elas vão variar de 31 até 97, certo? Então eu optei por fazer essa escala. Como eu não vou usar nada aqui entre o 0 e o 30, eu até poderia ter omitido esse pedaço do meu gráfico, não teria problema nenhum, né? Isso vai acontecer principalmente quando você tem números muito grandes lá, ao invés de ser 31 aqui, vamos supor que fosse 1031. Você não ia deixar o teu gráfico inteiro aqui de 0 até o 1031 vazio. Então você já aproxima lá para a região que você vai usar. Agora o importante é o seguinte, note que eu construí uma régua aqui, ó. O espaço entre o 10 e o 20 é igual entre o 20 e o 30, entre o 30 e o 40 e assim por diante, certo? Essa foi a escala que eu montei para o eixo horizontal que vai representar as classes ou as notas. No eixo vertical, eu tenho as frequências. Então, como é que eu vou distribuir esse eixo? Eu poderia usar a mesma escala utilizada aqui no eixo horizontal? Poderia, sem problema nenhum. Mas não é obrigatório. Então, eu vejo aqui que a minha maior frequência é igual a 13. Então, eu monto uma régua
que tem a escala aqui de 0 a 15. E aí eu vou dividir, a primeira parte vai ser 5, o mesmo tanto para cima representa o 10, o mesmo tanto para cima representa o 15. Então essa é a parte fundamental para quem está pretendendo fazer um gráfico à mão. Marcar lá a sua escala, a sua régua. Beleza? E aqui vai ser muito simples. Eu vou fazer agora o seguinte, pessoal. Dentro dessa minha régua, eu vou fazer a seguinte marcação. Eu quero marcar a primeira classe. A primeira classe começa no 31. Então tá lá, um pouquinho para frente do 30, né? Imagine que de 30 a 40 eu teria 10 repartições. Peguei o 31. A próxima é o 42, aonde termina a primeira classe e começa a segunda. Correto? Muito bem. E eu vou marcar todos, ó. A próxima vai para onde? Vai para o 53. Estão acompanhando, ó? Estou pegando aqui os limites da minha classe, pessoal. Estou pegando cada um deles que vem aqui da minha tabela. Ó, aqui da tabela. E estou marcando na minha régua. 64, o próximo 75, o próximo 86 e a última classe ela começa no 86 e vai até 97. Então tá aí. Marquei exatamente os valores dentro da minha régua. Joia? Bom, dei uma limpada naquele desenho porque ele estava, né, com um monte de rabisco lá. A única coisa que eu fiz aqui foi dar uma melhoradinha no visual. Tudo bem? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vou no outro eixo. No outro eixo, eu tenho lá, eu posso verificar que a primeira classe ela foi até uma altura 3. Então eu venho aqui no meio, na minha outra régua, na régua vertical. Se aqui é 5, o 3 vai estar mais ou menos aqui. Lembra que eu estou fazendo isso daqui no computador. Você fazendo isso na régua, você tem condição de fazer até melhor do que está sendo feito aqui com essas ferramentas básicas que eu estou utilizando. O que eu preciso fazer agora, pessoal? Eu preciso fazer a minha primeira classe, que está entre o 31 e 42, levantar uma coluna até chegar nessa altura de frequência 3. Ó. Então tá aí. Primeira coluna feita, primeira classe. Certo? E assim eu vou fazer para todas. Ó. A segunda classe, que frequência que ela tinha? Também tinha frequência 3. Então eu vou subir a segunda coluna entre o 42 e o não 53 e vou subir a coluna para ele. Aí tanto faz se você vai colorindo ali dentro de alguma cor ou vai deixar em branco, isso não tem problema. Próxima, pessoal, a próxima classe vai ser do 53 ao 64. Que altura que essa classe tem, que essa coluna tem que subir? Ela tem que subir até o 5, ó, porque é a frequência que essa classe tinha. Então tá lá, opa. Frequência 5, marquei lá, fiz uma reta paralela aqui ao eixo horizontal para saber até onde é que eu tenho que subir a minha coluna. Tá aí. Tranquilo? E assim você vai até o final. Nota que aonde termina a primeira classe começa a outra. Por isso que o histograma não tem espaçamento entre as colunas. Bom, vamos para a próxima. A próxima é do 64 ao 75. Marco lá a frequência que ele teve, foi 13. E subo a minha coluna até chegar nessa frequência 13. Bacana? E assim a gente vai até o final, pessoal. Próxima classe tem frequência 8. Construa a coluna até chegar no 8. E a última? A última era de 86 a 97. Então eu vou subir a minha coluna até a altura 8 de novo. Beleza? Então esse aqui é o histograma construído para frequência simples. Tudo bem? Então tá aí. Agora só limpei o desenho, tirei aquelas retas de apoio que eu não precisava. E tá o nosso desenho construído. Então veja que é bem simples fazer a construção do histograma à mão. Tudo bem? Bom, pessoal, se eu fizesse a opção, ao invés de trabalhar com a frequência, eu trabalhasse com a frequência percentual, será que a figura montada aqui, será que ela mudaria alguma coisa? Não mudaria nada, né, pessoal? Porque esse 3 aqui, ele é o equivalente a 7,5%.
A proporção vai ser mantida. A única coisa que mudaria, caso a gente quisesse trabalhar com a frequência percentual, seria o eixo vertical, ele tiraria o valor absoluto ali e colocaria no lugar o valor percentual dele. Ó. Então, vou colocar aqui em roxo as equivalências. Ó. 3 equivale a 7,5% dos meus dados, 5 equivale a 12,5%, o 13 equivale a 32,5% e o 8 a 20%. Mas a nossa figura não mudaria nada. Tá? A frequência e a frequência percentual, elas têm a mesma figura. E você também pode optar por escrever o teu histograma assim, olha. Não é muito comum, mas você pode dar a informação tanto do valor observado lá na tua pesquisa, juntamente com qual é o percentual que corresponde a ele. Pode ser feito. Normalmente se utiliza uma ou outra, mas não tem problema nenhum utilizar as duas. Ok? Bem simples de ser feito. E se eu quisesse trabalhar com a frequência acumulada? O que muda, pessoal? Muda muito pouco, né, gente? O eixo horizontal continua sendo o mesmo. Já aproveitei até aqui as marcações que a gente já tinha feito para cada uma das classes. Isso não vai mudar. O que vai mudar é o nosso eixo vertical, né? Porque se agora eu tenho acúmulo, eu tenho que verificar lá, esse acúmulo nosso está variando até quanto? Ele vai até 40. Então eu tenho que criar uma régua aqui que vá até o 40. Só isso, pessoal. De resto, é a mesma coisa. Ó. Vou trabalhar com a frequência acumulada. O que eu tenho que fazer? Primeira classe, eu vejo qual é o acúmulo dela. São 3 elementos. Segunda, 6 elementos. Próxima, 11. Não está saindo aqui a minha escala ainda. Eu já poderia estar marcando ali sem problema nenhum. Próximo acúmulo, que é da classe de 64 ao 75. Tem 24 elementos. A próxima já tem 32. E é claro, quando a gente chegar na última, o acúmulo tem que ser de todos os 40 elementos que foram pesquisados. Correto? Então esse aqui seria, ó, o nosso gráfico. Então estão aqui as frequências acumuladas, agora marcadas aqui em vermelho. Tudo bem? Se eu quisesse passar isso para frequência acumulada percentual, a figura também não mudaria mais, pessoal. Simplesmente eu iria trocar a informação dessa frequência acumulada no percentual que ela representa do total. Tudo bem? Então tá aí. Qual é a diferença então entre o histograma e o gráfico de colunas? É isso que a gente já comentou. Não existe espaçamento entre elas. Então eu acho até curioso quando as pessoas falam, fiz um histograma e deixei espaço entre as colunas. Se você deixar espaço entre as colunas, então o que você vai estar fazendo é um gráfico de colunas, ok? Então veja aí a diferença entre eles. O gráfico de coluna a gente normalmente utiliza entre as variáveis quantitativas discretas ou ainda entre as variáveis qualitativas, né? Aí você deixa o espaço entre as colunas sem problema nenhum. Tranquilo, né, de fazer o histograma à mão. Vamos ver então agora como é que a gente faz o polígono de frequência. É bem parecido na forma de se construir os eixos e assim por diante. No polígono de frequência, pessoal, o que a gente vai utilizar é o ponto médio da classe. Porque para iniciar o polígono de frequência, a gente sabe que polígono é uma figura formada por retas e é uma figura fechada, né? Então, o início do polígono de frequência vai ser marcar alguns pontos, que a gente diz num gráfico de dispersão. Para marcar esses pontos, eu vou utilizar o ponto médio de cada classe. Lembra quando a gente construiu a nossa tabela de distribuição de frequência? O último elemento que a gente escreveu lá era o do ponto médio, que representa o valor que está no centro das classes. Ok? Então vamos lá. Pegando os mesmos eixos que a gente utilizou para o histograma, agora eu vou fazer a marcação dos pontos médios de cada classe aqui, pessoal.
Então vamos pensar lá na primeira. Primeiro ponto médio é 36,5. Então vim aqui no meu gráfico e marquei em vermelho, 36,5. O próximo, 37,5. 58,5. Lembra que quando a gente construiu essa tabela de distribuição de frequência, que a variação ou a amplitude das classes era igual a 11? Então sempre que eu pegar de um ponto médio para o outro, eu vou ter uma variação de 11. Né? Pode ver que quando eu pegar o próximo vai ser 69,5. Se eu somar mais 11 aqui, eu vou para 80,5. E chego lá no meu último ponto médio, 95,5. Então o que nós vamos fazer agora, pessoal? A gente vai subir, ao invés de subir colunas aqui, nós vamos simplesmente marcar um ponto representando a frequência de cada um desses pontos médios. Vamos lá. Primeiro tem frequência 3. Então eu vou marcar aqui, ó, no cruzamento do meu ponto médio com a minha frequência 3, e vou marcar o primeiro ponto. Ok? Segundo ponto, vou fazer o cruzamento entre o ponto médio 47,5 e a frequência 3 de novo, que eu estou seguindo aqui a coluna de frequências. Próximo ponto médio 58,5 vai ter uma frequência de 5. Então vou marcar aqui o ponto dele. E assim por diante, pessoal. 69,5 tem frequência 13. Marca o pontinho lá. Próximo ponto médio 80,5 tem frequência 8. Marca o ponto lá. E o último ponto médio também teve frequência 8. Então eu marquei os pontos. Se eu parasse o meu gráfico aqui, isso aqui seria um gráfico de dispersão. O que eu preciso fazer para polígono de frequência? Lembra que polígono é uma figura fechada ligada por retas. Então eu vou ligar cada ponto desse com o próximo ponto médio assinalado. Vamos lá, ó. Primeira reta. Segunda reta. Terceira. Quarta, quinta. Tudo bem? Então são retas. Só que a minha figura ficou voando. O polígono de frequência, como o próprio nome fala, polígono, ele tem que ser uma figura fechada. Então eu vou usar um artifício aqui para fechar essa minha figura com o eixo horizontal. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou, pessoal, imaginar o que seria um ponto médio de uma classe anterior a essa primeira que a gente está utilizando. Como que eu posso fazer isso? Lembra que de um ponto médio para o outro, eu ia sempre somando 11. Se eu quero chegar no anterior, bastaria eu descontar 11. Então, descontando 11 de 36,5, eu chegaria aqui em 25,5. Certo? O que significa esse 25,5? Então, eu criei aqui um ponto médio anterior aqui na minha tabelinha, aqui, só para a gente entender. Só que esse ponto médio não existe, né, pessoal? Eu criei. Se ele não existe, que frequência que ele tem? Frequência nula. Não tem ninguém com esse valor. E assim eu consigo fechar meu ponto aqui, ó. Certo? Eu criei uma classe anterior, só que não coloquei ninguém lá dentro dela, né? Não posso fazer isso. Não teve nenhuma resposta, nenhuma nota que estaria dentro dessa classe, então eu coloco o 0 para ela. E aí eu fechei aqui o meu polígono. Ok? Fechei a parte de baixo. E a parte de cima? Mesma coisa, só que agora eu tenho que simular o que seria uma classe superior à minha última. Mesmo procedimento. Posso pegar o ponto médio que eu tinha, 91,5, e somar 11. Né? 11 é a variação que eu tenho dentro das classes. Cada tabela é lógico que vai ter uma variação diferente. Dentro dessa eu tenho 11. Bom, como não existe esse ponto médio, eu atribuo frequência 0 para ele. Aí eu marco aqui, ó. Finalizo fechando essa reta. E aqui eu tenho o meu polígono de frequência. Então note que agora ele é uma figura fechada que tem os seus contornos através de retas. Tudo bem? Bom, aí você consegue fazer uma relação. Esse gráfico aqui eu estou mostrando a relação de como ficaria o polígono de frequência sobreposto com o histograma. Né? Então ele está, cada um daqueles pontinhos marcados, por exemplo, esse aqui na coluna mais alta, o pontinho marcado no polígono de frequência, ele vai ocupar o centro da classe. Aqui ele vai ocupar também o centro da classe e para todas elas. Tudo bem? Então aqui eu tenho uma imagem do polígono de frequência e do histograma.
Isso para fazer à mão, né, pessoal? Evidentemente que a gente poderia utilizar um programa para fazer isso. Então eu vou abrir aqui para vocês o Excel, né? Que ele é muito utilizado, provavelmente todos vocês têm, e eu vou dar uma dica de como fazer esses dois gráficos utilizando aqui o Excel, né? Partindo assim que as nossas tabelas já estão construídas, eu simplesmente escrevi elas aqui, ó. Então eu venho aqui e seleciono a coluna que eu quero fazer. Para esse exemplo eu vou usar a frequência simples mesmo. Venho aqui em inserir, ó, e vou escolher um gráfico. Eu vou pegar aqui o gráfico de colunas. Ele vai abrir, vou pegar aqui em 2D mesmo. E tá aí. Aí você vai falar assim: "Ué, professor, mas você acabou de falar que o histograma não pode ser feito com colunas separadas." Não tem problema. Eu clico com o botão esquerdo nas colunas, todas elas vão ficar selecionadas. Botão direito e vem aqui, ó, formatar série dos dados. Ele vai abrir uma caixa de diálogo aqui pra gente, ó. E eu venho aqui, já vai estar selecionado aqui as coluninhas. Eu venho aqui na largura do espaçamento, que ele está colocando 219%. Eu não quero nada, eu quero 0% aqui. Certo? 0. E aí tá feito. Só para melhorar um pouquinho, eu venho aqui no baldinho, eu vou colocar uma bordinha aqui. Linha sólida, azul não vai aparecer, vou colocar o preto aqui, ó, só para diferenciar as colunas. E tá feito. Olha aí o meu histograma feito pelo Excel. Aí você vem aqui, seleciona o título, coloca lá o percentual de mortalidade. Bom, mas isso vocês vão brincando aí, vocês vão acertando, né? Isso é a parte de perfumaria para deixar o gráfico mais bonitinho. Você pode mudar nas configurações, deixando cada coluna de uma cor ou um degradê, sem problema. Isso é fácil, você vai brincar depois. Bom, vamos pensar aqui agora no polígono de frequência. Meu polígono de frequência está aqui. Eu acabei de falar para vocês que a gente vai ter que simular a construção de uma classe anterior e uma posterior. Então eu posso pensar aqui, ó, tanto faz você escrever aqui, o ponto médio anterior seria o 25.5 com frequência 0 e o posterior seria o 102.5 com frequência 0 também. Então o primeiro e o último ponto médio eu que criei, mas eu criei atribuindo 0 para eles, ou seja, não tem ninguém dentro dessa classe, por isso não tem problema nenhum. Seleciono aqui as duas colunas, vou de novo em inserir e acho aqui um gráfico de dispersão. Aí, ó, de dispersão. E ainda quero um gráfico de dispersão ligados por retas, ó. E tá aí o nosso polígono de frequência. Daqui para frente, o que você vai fazer nele aí é simplesmente melhorar alguma coisa que você queira, inserir o título, mudar a cor de linha, mas o nosso polígono está feito. Ah, eu queria a escala aqui trabalhando com mais precisão. Isso aqui você vai clicar aqui no eixo da escala, vai lá mexer, colocando mais valor, menos valor, isso é tranquilo, né? Na prática, pessoal, é evidente que a gente vai sempre utilizar algum programa para fazer os nossos gráficos, né? Mas é importante a gente ter noção de como eles são construídos à mão. Aqui no Excel a gente tem uma infinidade de tipos de gráfico para fazer, né? Todos esses tem gráficos muito bonitos, inclusive o gráfico de pizza, né, que é muito utilizado. Então, gráfico de radar ou de aranha. E aí vocês têm que ir se acostumando a manusear os gráficos, verificar o que acontece quando a gente utiliza quais gráficos que são mais indicados para cada tipo de variável. E é isso então. Fechamos a nossa aula aqui.